Olá, senhoras e senhores, mais uma vez aqui com vocês. E hoje é o seguinte, hein? Hoje eu tô na companhia de um cara muito inteligente, uma sabedoria emocional de verdade, de fato. Vocês vão conhecer comigo aqui nada mais, nada menos do que Fernando Sultano, um baita de um empresário com uma mega história maravilhosa que vai fazer você aí, ó, repensar a sua condição emocional, a sua condição de vida. Fernando Sultano, bem-vindo ao nosso podcast. Como é que você tá, Fernando? Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Graças a Deus, bem, né? Sempre, a gente tem que se colocar sempre bem, né? Os desafios às vezes nos atrapalham, mas a gente fala assim, sempre positivo, porque a nossa sabedoria, igual você falou, emocional, faz o que a gente consiga prevalecer diante aos desafios. Aí eu tô bem, graças a Deus. E obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite e por poder aqui partilhar um pouquinho da nossa história aqui. Maravilhoso. Gente, é o seguinte, tava conversando com o Fernando e o tema central do nosso podcast é trazer pessoas que tinham tudo pra dar errado, mas deram certo. Como assim tudo pra dar errado? Pessoas que no começo da sua história, da sua trajetória, do seu sonho, não teve ninguém pra estender a mão. Não teve ninguém pra dar uma palavra de credibilidade. Pelo contrário, falar, meu, sai dessa, desiste. Então, eu trago pessoas que teve uma resiliência, que teve realmente uma maneira diferente de pensar, uma fé e uma determinação fora do comum. E por isso que eu trouxe Fernando Sultano aqui, que ele tem uma história maravilhosa. E eu quero que você compartilhe para que as pessoas venham se inspirar em você. Obrigado, Dani. Vamos lá. Você falou uma palavra aí que é maravilhosa, ela anda comigo sempre, sabe? Resiliência, né? A resiliência, né, é quando a gente está determinado a continuar independente de qualquer coisa, né? Ser resiliente, né? Em meio ao caos, em meio ao desafio, tá ali, firme e forte. E a minha história é assim, né? Você falou, quando a gente quer, a gente deseja algo muito grande. E hoje eu completo esse mês, inclusive, meus 41 anos de idade. Olha, né? a mesma idade que a minha. Tá vendo? E sou casado com a Ladmila, há 20 anos, então tenho metade da vida aí com ela. Né? Ela sabe todas as nossas histórias e lutas, né? E tenho duas filhinhas aí, a Maria Fernanda e a Manu, 12 e 10 anos. Então, e por conta disso, né, eu comecei com a ideia de empreender muito jovem, né? Então, eu sempre fui do mercado da CLT, registrado, trabalhava na parte de logística. E aos 26 anos eu resolvi, né, abrir uma empresa na área da construção civil, aí, né, junto com meu pai, que já era da área. Só que muito sonhador, né? Então eu gosto de dar uma encurtada nessa história, porque nós abrimos a empresa e com a garra, a ousadia, né, de querer crescer e querer ficar milionário, né? Exatamente, coisa boa. Então a gente começa e fala assim, eu quero ser milionário. Né? Só que daí começa o grande erro, porque a gente começa a colocar o dinheiro na frente das coisas, né? Só que eu descobri isso depois só. Eu tinha só uma meta, meu primeiro milhão. Né? Então a gente começou e começou tudo certo, né, dentro da empresa, e nós crescemos assim, a minha empresa cresceu de tamanho assim, eu posso falar de umas 10 vezes de quando eu comecei. Em 4 anos nós saímos de um faturamento mínimo, né, que é de um começo de uma empresa, para um faturamento milionário em 4 anos. Olha que legal. Só que totalmente sem gestão, né? Então a gestão do negócio. E por isso que eu falo muito sobre a sabedoria emocional hoje, sabe, no empreendedorismo. Porque ela começa, né, essa sabedoria já começa quando você dá o start em algo. Né? Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Né? Eu tenho a emoção equilibrada para querer crescer de uma maneira desfreada, sem pensar no que pode vir a acontecer. Para poder decidir, né, questões importantes. Exatamente, é o principal. Né? E eu sempre fui nessa parte sozinho. Né? Eu tinha o meu pai, só que meu pai era muito operacional, e essa parte de gestão era minha, que eu achava que sabia algo, mas não sabia nada. Né? Menino novo! A gente descobre depois. Fala, cheio de testosterona, pode deixar comigo! Bate no peito, fala assim, deixa comigo que o primeiro milhão eu consigo rapidinho. Né? E eu consegui realmente levar a empresa para faturar milhões, e eu consegui realmente o primeiro milhão rápido, mas negativo, né? Eu fiquei devendo 1 milhão, né? Olha só. Então, assim, daí isso entra muito quando a gente fala sobre continuando esse assunto da sabedoria, né? Fala assim, e aí? Depois disso tudo, tinha uma história bonita começando, né? Eu comecei pequeno, tinha 3 barracão já, sabe? Tudo em expansão. Só que depois, a hora que veio a queda, né? Em resumo, é onde veio o famoso fracasso. As pessoas falam assim para mim, Fernando, mas quantas vezes você já fracassou? Né? E eu costumo falar assim, na verdade eu nunca fracassei, porque o fracasso é a desistência de algo. A desistência permanente. Permanente, e eu nunca desisti. Né? Então, inclusive, essa empresa, essa história que eu estou contando, até hoje ela é viva, né? E eu estou na administração dela. Por quê? Porque nós a recuperamos, né? Entre trancos e barrancos. Olha né? só. Daí entra muito a parte que eu amo falar, que é a espiritualidade, a fé. Porque eu comecei até Deus, né? Isso é maravilhoso. Então, esse é um assunto que hoje ele mexe comigo, até me arrepia, sabe? Porque hoje eu também dou mentorias também, sabe? Para algumas amigos, empresas, nada a fundo,
Porque todos, né, principalmente da mesma área, depois me procuraram, né? Porque passaram pelos mesmos desafios e não sabiam o que fazer. E daí é interessante, né? Você fala assim, bom, eu posso te ajudar, já passei por isso. E é muito legal quando você tem essa visão que a pessoa não tem ainda, né? Você já passou para aquele vale que a pessoa começou a passar. Então você consegue mentorear, sabe? Dar uma direção. A famosa mentoria, né? Que nada mais é isso, né? Você mostrar o caminho. Né? Hoje eu tenho mentores que já chegaram onde eu quero chegar. Então o que eu pergunto para ele? Viu? Qual o caminho? Né? Dá para encurtar, né? Ir mais rápido, né? Só que ir mais rápido com direção. Porque assim, eu tentei mais rápido sem direção. Não dá. Não dá. O que eu fiz? Isso me afundou. E daí, hoje, uma pergunta que às vezes eu recebo bastante é como eu consegui, né, em meio ao caos, em meio à tempestade de tudo aquilo que a gente estava passando, manter a tranquilidade, a paz. Você conseguiu manter a paz e a tranquilidade no momento, um turbilhão desse? Consegui. Sem dinheiro. Exatamente. O casamento dá uma balançada. Tudo, né, balança. Porque você não consegue honrar questões básicas do dia a dia. Você, como homem, se sente fracassado. Com certeza. Sabe? Você começa a refletir muito sobre isso. Fala assim, pô, quem que sou eu, cara? Daí você vê, por exemplo, o pai, que era o meu sócio, sabe? Eu já presenciei meu pai chorando. Nossa. Eu falei assim, ó, todo aquele sonho que eu tinha para transformar a vida dele, sabe? Foi por água abaixo. Agora não tem dinheiro. Agora você falou assim, você chega a ver que eu cheguei a essa situação, coisas faltando em casa, sogro levando uma cesta básica e há pouco tempo eu faturava milhões, sabe assim? Então você fala, cara, e agora? Tô chocado. Né? E o homem tem o peso social na casa dele. Exatamente. Né? Porque uma questão que eu sempre falo é o quê? O homem, ele carrega o peso, o fardo, de se deu certo é top, se não deu certo é um derrotado. Ah, fulano conseguiu, fulano consegue, ainda mais na família, né? E aí você é visto como um perdedor, um derrotado, um fracassado. Perde credibilidade. Como Fernando Sultano, o homem vai conseguir a habilidade, a direção emocional, sabedoria emocional, como você me fala, para conseguir lidar com uma situação dessa? Me diga aí, me ajude. A primeira coisa que a gente até falou agora é Deus, né? Eu costumo classificar 4 pilares na vida, né? Então eu falo para todo mundo, em primeiro lugar é Deus. Essa é uma classificação que eu coloco, já ouvi falar, mas eu sigo. Algumas pessoas concordam, outras não. Deus, saúde, família e trabalho. As pessoas falam assim, mas não é... E o trabalho, não é para vir antes da família? Né? Porque se não sustenta a sua família com o trabalho, fala, não. Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Primeiro Deus, porque Deus é a base de tudo. Né? Deus, nós temos que colocar lá, quando você vai lá em Mateus 6,33, aí vem e fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você entende isso, você fala assim, que é único, e se eu buscar isso em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas a mim, por que eu vou buscar outra coisa? Eu vou até acrescentar, endossar o que ele falou, se você me permite. Claro. Como eu falei pra você, um pouco atrás aqui, eu passei por um vale muito grande, né? Eu larguei tudo pra começar tudo do zero. E o que você falou, eu assino, mais que assino. Deus, pra mim, ele foi a fonte do meu ar. Ele foi a minha respiração, ele foi a minha coragem, ele é a minha coragem, ele é a minha força, ele é o meu tudo. Sem ele, eu não conseguiria viver. Não conseguiria estar de pé. E o que você falou, eu assino embaixo de verdade mesmo. Deus em primeiro lugar. Então é isso. E o que você falou, sabe? Ele é, né? Deus é. Eu sempre falo isso, mas o que é? Deus é, e ponto. Né? Nós temos que ser obedientes. Né? Então, se eu busco ele em primeiro lugar, eu sei que as demais coisas vão me ser acrescentadas. Então, eu tenho isso como segurança. Né? A minha segurança, eu aprendi com isso. Eu sempre fui assim, não, imagina. Em primeiro lugar, para mim, como eu disse há pouco, era o dinheiro. Preciso ficar milionário. Agora, hoje, com mentalidade fortalecida e a sabedoria emocional equilibrada, eu gosto muito de falar também sobre a maturidade espiritual que a gente ganha, né? Então eu gosto muito desse nome, maturidade espiritual. É quando você deixa de ser um menino espiritual e você entende o que, com outros olhos você visualiza o que é bom. Né? Hoje eu consigo entender tudo que eu passei, o porquê que eu estou aqui hoje. É o quanto que eu aprendi, quantas pessoas eu posso ajudar com isso. Isso é uma maturidade espiritual. E daí, em segundo lugar, quando eu falei da saúde, eu preciso estar bem. Então eu respondi a isso, cara, busca Deus em primeiro lugar. Tá? Porque ele vai ser a base, vai te dar força, você tem que fortalecer a sua fé, né? Você tem que, igual a gente estava conversando, a gente tem que já acreditar que você já sair dessa. Que já deu certo. Só que eu não sei o tempo, porque o tempo é de Deus, né? Não é assim que a gente fala? O tempo é de Deus, eu tenho que fazer a minha parte, eu vou orar, né? Eu costumo muito falar oração, né? Eu oro, mas eu tenho que agir. Não adianta eu orar e sentar assistir um Netflix ali que não vai acontecer nada. Daí quando eu falo da saúde, eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer meus exercícios, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que dormir bem.
Legal. O sono é muito importante, né? E eu dormia muito bem, meio ao caos. Olha. E as pessoas me perguntavam, eu falava assim, qual que era a resposta? Deus. É verdade. Eu falava até da passagem, né, de Jesus Cristo dormindo no barco em meia tempestade. É verdade. Ele tinha paz, né? Enquanto todo mundo estava desesperado. Então isso eu sempre tive, graças a Deus. Isso depois, é confiar em Deus, né? Confiança. E eu sempre tive isso, sabe, Dani? Sabe, a confiança. E as pessoas sempre falavam para mim, Fernando, não adianta você ficar com tanta positividade assim, que tudo que está ao seu redor está desmoronando. Eu falei, não, eu confio, sabe? Vai dar certo, eu vou sair dessa. E é impressionante, eu saí de uma hora para outra? Não, até hoje eu luto com isso. Mas assim, ao passo a passo, na construção de algo grande, eu fui sólido, você vai aprendendo. Daí depois, quando eu falo da família, que é os 3 pilares, então Deus, saúde, tem que estar bem. E a família, eu tenho que estar bem com a minha família. É verdade. Sabe, eu falo assim, quando esses 3 pilares estão equilibrados, Deus, saúde e família, você se sente bem. É mesmo. O que vai acontecer com o seu trabalho? Vai prosperar. Vai prosperar, sabe, é inevitável. Então, maravilhoso. Vamos dar uma ênfase, porque esse daqui eu vou dar até um corte. Perguntei pro Fernando, tá? Vocês que não conhecem ele a fundo, Fernando Sultano é um baita de um empresário, já teve uma situação muito difícil. Hoje é um empresário assim, com uma inteligência emocional, sabedoria, maestria emocional acima do comum. Ele toca alguns negócios aí, daqui a pouco ele vai falar pra gente aí. E ele me falou o seguinte, como sair do buraco, né, de uma situação difícil, o empresário que tá sem dinheiro, quebrado, com casamento desequilibrado, tudo ruim. Como ter uma maestria emocional, como ter uma sabedoria emocional para sair disso. E aí que você me disse? A base os 4 pilares que eu sempre carrego comigo, Deus, saúde, família e depois o trabalho. Então eu me sustentei nisso. E uma coisa que eu falo muito, que daí é a base de tudo, quando você quebra. Tô quebrado, não fracassei, eu só quebrei. Eu não fracassei, só tô sem dinheiro. Daí é onde você tem que ter essa inteligência. Fala assim, peraí, não morri, sabe? Eu tô vivo. Exatamente. Glória a Deus por isso. E qual que é o meu plano agora para sair disso? Eu não fracassei, eu não desisti. E daí é onde eu falo assim, começa a ser fiel no que você tem. Daí isso é o que eu uso muito, sabe, Dani? É a fidelidade no pouco. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Ser fiel. Ser fiel no que você tem. Fala assim, bom, em meio ao caos, o que eu posso usar ao meu favor? Eu posso usar o que eu estou aprendendo com tudo isso. Eu posso pensar em algo para me dar um dinheiro extra, para que eu possa começar a levantar minha empresa. Daí a opção, vou fechar, vou falar com todos e vou honrar com todos no meu tempo, né? O tempo que eu conversar e ser direcionado para isso. Ou eu vou continuar, vou ser perseverante nisso. O que eu falo para todo mundo, a minha história é que eu fui perseverante. Eu não desisti. Eu usei o pouco que eu tinha, não conseguia mais nenhum tipo de recurso, porque as portas se fecharam. Nossa. Um dia nós vamos poder falar disso, mas milagres aconteceram em minha vida. Mas milagres, testemunha mesmo, sabe? E existe até no meio disso perdão de dívida, de as pessoas falam, não, aqui fica tranquilo, sabe? Você não precisa se preocupar mais, Fer. Tô com você, vou te ajudar a sair dessa. Essa aqui, ó, eu rasgo. E não era dívidas eu já tive histórias de 200 mil reais, de 40 mil reais, sabe? Que eu voltava chorando pro meu pai. Pai do céu, aconteceu um milagre agora, sabe? Então, assim, por que isso acontece? Porque você se agarra a Deus e Deus não te desampara. Né? Então, assim, todo mundo que pergunta pra mim hoje, eles falam assim, Fer, o que fazer? Né? Respondendo a sua pergunta. Fala assim, em primeiro lugar, tenha fé e acredite em Deus, você vai sair dessa. Depois, acredite no potencial e quem você é, que você é filho, que você consegue, porque você tem as armas que você precisa. Verdade. E começa pela fidelidade no pouco, seja pouco. Mas o que eu tenho em mãos? Né? E quando eu falo isso em tudo hoje, sabe? Para os treinamentos que eu dou até com a equipe, né, desse outro modelo de empreendedorismo que eu vou falar, eu falo assim, gente, tem que ser fiel no que tem. Não adianta querer dar o passo, marcar a perna, e é passo a passo, né, degrau por degrau, porque qual que é o grande erro? Quando a gente pisa no primeiro degrau e quer dar o passo lá pro 8º já, você perde um processo. É verdade. Daí quando você tá aqui em cima, o que acontece? Você não sabe lidar com o que tá acontecendo lá em cima, porque você não viveu o processo, daí você volta. Só que às vezes você volta mais para trás ainda. Nossa, é verdade, hein? Né? Então, assim, quando a gente fala disso de sabedoria emocional e recuperação, né, e essa pergunta que você fez, mas como sair disso? Usa as bases que você tem, usa os princípios que você... E eu falo muito hoje, leia a Bíblia. Ah, Fer, eu nunca li a Bíblia. Eu gosto muito de falar isso, sabe, Dani? E falo com orgulho. Eu nunca tinha lido a Bíblia até meus 38 anos, sabe? Olha só. Eu já tinha, sabe aquele negócio de abrir um pouquinho? Mas, Fer, qual que é a dica, né? Fala assim que você me dá. Fala assim, eu quero começar a ler a Bíblia. Começa por onde? Provérbios. Boa. Sabedoria. Sabedoria. Você começa por Provérbios, depois você pula para os Evangelhos, que você vai ficar assim apaixonado. E a sua história começa a mudar. Porque você começa a ter uma base e você vê que tudo que você precisa fazer está escrito lá. Daí você é obediente. Maravilhoso. Gente, gostei demais, né? Porque eu e você, a sua história que você está me contando aí, se assemelha muito, né? Sim. A gente vivemos alguns milagres. E como foi mudando e hoje como está a sua história?
Legal. Essa pergunta é boa, né? Lá em 2019, quando as coisas começaram a ficar legal, 2018, 2019, eu comecei de novo a passar umas dificuldades na empresa. Daí vem a pergunta, fala, pô, e agora, cara? É isso mesmo que eu preciso fazer? É esse caminho que eu preciso seguir? Né? Até você fez um pouquinho antes a gente estava conversando, né? Fala assim, pô, fazendo o que eu faço hoje, se eu morrer hoje, eu vou estar feliz com o que eu faço, né? Essa pergunta é uma reflexão tão forte. E daí eu descobri que não. Daí, no meio desse processo, eu comecei a procurar alguns de desenvolvimento humano, né? Porque eu comecei a descobrir que a minha ICP, que eu gosto de falar, que é a ideia central permanente, que está sempre no meu coração, que é o que eu sinto hoje que a minha missão é ajudar o próximo. É desenvolver as pessoas, transbordar, ser luz, né? E daí eu fui buscar, comecei o meu desenvolvimento humano. Eu fui fazer alguns cursos, né? Daí eu me formei em coach, master coach, daí eu fui fazer maestria em negócio. Funciona? Funciona. É bom? É bom demais, cara. Tem muita gente que tem preconceito, né? Ao coach. Então, me ajuda aí. Como é isso? Fala para as pessoas aí que de repente não conhece ou tem essa aversão ao coach. O coach nada mais é que um treinador, né? As pessoas, ela pega a nomenclatura coach porque falaram, né? Virou uma piadinha há um tempo atrás, Verdade. né? Hoje, graças a Deus, isso já passou. Tem ainda, é claro, mas é um treinador. Então, assim, o treinador, o que ele faz? Quando a gente fala de sabedoria emocional, o coach, ele é treinado para agir dentro do emocional da pessoa, conhecer, é o desenvolvimento humano. Né? A gente entra dentro e a gente consegue até resgatar até a criança interior, porque muitas vezes que um dos grandes erros nossos não é julgar, a gente julgar o próximo, fala assim, aquele cara, um cara é grosso, só que a gente não sabe o que ele passou. A gente não sabe a história que existe por trás dele. Então eu indico, sabe, você perguntou, eu vou até olhar para a câmera aqui, se você busca uma mudança na sua vida, busque um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento humano, sabe? Ah, mas como? Vai lá, sabe? Busca uma imersão, né? Uma formação em coach, eu acho muito maravilhosa. Uma mentoria. Mentores, cursos. Então, assim, o mentor, você falou a palavra certa, o mentor é a chave. Acha alguém, mas eu preciso buscar um mentor top das galáxias. Não, acha alguém que você se identifica. Verdade. Mas, eu me identifiquei com o Dani, eu adoro, sabe, tudo que ele faz, a maneira que ele fala. E ele já passou pelo que eu passei e ele já saiu disso. E você é um mentor, né? Você é um empresário, mentor, já passou por uma situação muito difícil, hoje já está em outros patamares e pode mentorar pessoas que de repente estão precisando de uma saída, precisar de um escape, você pode mentorar essas pessoas, né? Exato. Se você puxar meu perfil, vou até deixar aqui, meu perfil lá no Instagram, fernando.sultano, né? Show. Ele vai estar lá, sabe, na bio, mentor de negócios. Legal. E por quê? Porque hoje, baseado em tudo que a gente passa, daí entra aquela parte de entender como que Deus age na nossa vida, e a maturidade espiritual me fez enxergar isso hoje. Que tudo que eu passei para chegar até aqui era algo para me fortalecer, para me lapidar, e a gente vai ser lapidado pro resto da vida. A gente tem que decidir a tomar essa decisão. Eu aceito ser lapidado, eu aceito a história que eu passei, mas meu passado ficou para trás, e daqui para frente, hoje eu sou um outro homem. Né? Legal. Então, essa parte me fez ir mudando. E daí, no meio disso tudo, e buscando algo novo, até para entrar nessa... Como que está a minha vida hoje na parte empreendedora, eu conheci um rapaz que virou meu amigo, hoje é um dos meus melhores amigos aí, que é o Cadu, e ele me apresentou um modelo de negócio diferente. Né? E eu confesso que já tinha ouvido falar, mas nunca dei atenção. Né, que é o marketing de relacionamento ou marketing de rede. Legal. Algumas pessoas falam de marketing direto. E daí, no meio do caos, que eu estava começando de novo, 2019, eu conheci esse modelo de negócio, que já fazem 4 anos, e me dei bem, gostei desse negócio. Né? Deu dinheiro? Deu dinheiro. Bom! É isso que nós queríamos ouvir, gente. Fala assim, deu dinheiro. Deu resultado? Tá dando lucro? Né? Porque é o que a gente busca hoje. Muitas pessoas confundem faturamento com lucratividade. É verdade. Né? Mas se a minha empresa fatura 4 milhões, mas e o lucro dela? Quanto que dá de lucro? É negativo. O que adianta? Daí você vive de status. Então é muito melhor uma empresa hoje que fatura lá 500 mil, mas põe 50 mil no bolso do empresário. Maravilhoso. Né? Agora a empresa fatura 5 milhões e põe 5 mil, que é o que sobra. Não. Que empresa que tá melhor? Né? Cansativo, né? Cansativo. E daí esse modelo de negócio, que eu gosto hoje até de comparar, né? Eu falo assim, hoje existe um mercado tradicional, que eu empreendo até hoje, que é desafiador. Entendeu? Mas esse ano tá desafiador o negócio, hein? Mas o meu plano A sempre foi. E depois há 4 anos eu empreendo no marketing de relacionamento. Né? Eu empreendi com uma empresa durante 3 anos e meio, e há 6 meses completa, hoje eu empreendo. Para quem é o marketing de relacionamento? Hoje eu falo que é para todo mundo. Eu falo assim, é para o milionário, é para as pessoas que estão buscando algo, primeiro emprego, é para quem já quebrou, é para quem busca um recurso financeiro a mais, para quem está bem no emprego, mas quer algo a mais, uma renda extra. Então, por isso que eu falo assim, tem um livro que chama Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Né? E ele é um dos bem conceituados, né, que fala sobre a inteligência financeira no mundo. Verdade. E ele é um profissional do marketing de rede. Né? Uma das rendas milionárias dele até hoje é essa. E ele fala no livro dele, ele fala assim, se eu quebrasse hoje, quebrei,
cansei, cara, não tem mais o que fazer. E isso é a minha mentalidade hoje também. Como que eu recomeçaria? Ele fala assim, no marketing de rede. Inclusive, assim, jovens, né, para você que vai assistir aqui, jovens que buscam, né, tem aquele espírito empreendedor e quer começar algo, mas não sabe como, porque não tem como investir. E para você empreender, precisa de investimento. Às vezes muito alto. Muito alto, né? Às vezes, eu até falo disso nesse modelo. Às vezes, para você, hoje, para ter um carrinho de cachorro-quente, né, que você, na sua visão, é algo para você comprar que começa a empreender. Eu já fiz conta, que você vai gastar ali entre carrinho e para você começar o local e tudo mais que você precisa, R$10 mil para começar. Brincando. Tô chutando baixo. Daí você vai para esse modelo de negócio, onde às vezes um investimento chega ali a R$700, R$1.000, para você começar um modelo de negócio onde você pode empreender no mundo com produtos de altíssima qualidade, isso me encheu os olhos. Fora, como você acabou de dizer, que é o marketing de rede, de relacionamento. Você vai se relacionar com empresários, com pessoas de mentalidade muito avante, muito para cima. Isso vai te impulsionar muito. Exato. As pessoas falam para mim assim, Fer, mas fala um pouquinho de qualidade dentro desse mercado. Eu falo, cara, todas que eu nunca vi. É mesmo. Eu falo assim, porque dentro da minha empresa eu sempre fui sozinho. Né? Claro, não desmerecendo, eu sempre tive a equipe, mas sozinho que eu falo assim, eu não tinha um mentor para me ajudar. Né? Eu era o mais alto. Né? E daí quando você descobre esse mercado do marketing de relacionamento, você tem possibilidade de renda e você não tem que se preocupar com as despesas fixas de uma empresa. É verdade. Sabe, água, luz, telefone, aluguel, 13º, férias, sabe, tudo aquilo que... Processo. É aquilo que processo judicial, cara, Meu nada. pai. Às vezes um acidente de trabalho, você tira tudo isso da sua frente e você conhece o marketing de rede, que é onde o nosso papel, e eu gosto muito, o que é? Desenvolver pessoas e mostrar o produto. Toda a parte logística e burocrática é da empresa. Tá, agora eu estou curioso, Fernando Sultano. Qual negócio que você recomenda? Qual negócio que você está hoje que você recomenda? Hoje, eu estou na Doterra. Legal. Né? Então, assim, hoje eu empreendo com a minha vidraçaria e uma Doterra, que, para quem não conhece, hoje a Doterra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, do planeta. Só. E o índice dela, por exemplo, quando a gente fala de índice de retenção, é sem concorrência, de 68%. As pessoas falam assim, Fer, mas o que é isso? De cada 100 pessoas que utilizam os óleos essenciais da Doterra, depois eu posso explicar um pouco mais numa outra oportunidade, 70 praticamente voltam a consumir. Por quê? Porque traz bem-estar para a saúde. É verdade. Então a gente fala do óleo essencial, ele é benefícios para a saúde, a gente chama de farmácia natural. E eu tenho experiências já próprias, que nada melhor que isso, que a sua crença eleva. Por exemplo, a minha filha que estava com uma infecção na garganta, sabe, foi curada com os óleos essenciais, apenas sem tomar antibiótico. Olha só. Então isso hoje está fazendo com que esse mercado cresça e aí vai ter a inauguração da fábrica no Brasil agora no segundo semestre. Então, assim, para ir nesse assunto, para a gente até partir para um outro aí que você quer falar. Empreendo aqui no mercado tradicional, empreendo aqui com a Doterra hoje. Né? Você fala, Fer, qual que você gostaria de ficar 100% para sua vida inteira? Eu falo, Doterra. Não desmerecendo essa, tá? Que isso aqui, eu falei, isso me fez história. Mas quando você fala assim do modelo de mercado para que alguém empreenda, eu indico para todos os jovens, igual eu falei agora. Porque você inicia com baixo investimento, você tem uma rede de pessoas ali de Network. um nível muito top, que vão te impulsionar, você queira ou não. Exatamente. Cara, é inevitável. Se você faz o que tem que ser feito, você vai crescer como pessoa, tá? Com muitos treinamentos. Você vai ter relacionamento, que o nome já fala, marketing de relacionamento, assim como você disse, sabe, Dani? Com pessoas que você nunca imaginou conhecer. Eu tive acesso a pessoas que eu olhava de longe. Admirava, né? E um dia eu estava no escritório da pessoa lá em São Paulo, conhecendo ele, sabe, batendo um papo, sendo mentoreado por ele, eu falei, caracas. Que top. Que eu não faria com outra pessoa, em outro lugar. Então eu falo assim, o network, a gente sabe que o network é o que leva a gente a outros patamares. Sim. Muitas pessoas não exploram isso. Mas assim, você, o convívio, o relacionamento, às vezes você pode estar quebrado hoje, falido. Um relacionamento, uma simpatia que a pessoa teve com você ali pode mudar a sua vida. É verdade. Então, assim, esteja com pessoas, né? Desenvolva, goste de pessoas, porque tem gente que não gosta, né? Falar, não, pessoas não aguentam mais. Não tem como viver nesse mundo sem gostar de pessoas, gente. Nós devemos amar, esse é o mandamento do mestre, né? E se ele mandou... Nossa, amor, você falou essa palavra, é uma que invade meu coração todo dia, sabe? Amor. Né? Quando você pega o fruto do Espírito, você vai falar de amor, bondade, benignidade. Então, assim, cara, mansidão, paz. Então, assim, o amor te leva a tudo. O amor quebra qualquer mal. É verdade. Eu costumo falar isso. E eu gosto muito de citar alguns versículos, aqueles que te marcam, você acaba decorando, né? Eu gosto muito de Romanos, capítulo 8. Não, Romanos 12. Tem o 28, que eu amo, que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da situação que você esteja hoje, se você tem um amor por Deus, aguenta firme, porque está cooperando para o seu bem. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então, se você está passando uma fase difícil, calma, que está cooperando para o seu bem. Por quê? Porque você ama Deus. E daí, depois de encontro com esse que eu falei, que vem Romanos 12, versículo 12, que fala assim, alegrem-se na esperança. Seja paciente na tribulação
e persevere em oração. Né? Então, quando você fala assim, alegre-se na esperança, é porque você tem que estar alegre, independente de qualquer coisa, porque há esperança quando você tem fé. E você tem que ser paciente na tribulação, porque vai passar. Então, seja paciente. E você tem que perseverar em oração. Né? Tem gente que desiste no meio do caminho. Tô orando, não dá certo, não, continua. Ore que vai dar certo. Sabe? E vai pra cima com força, coragem, como se você tivesse certeza que iria dar certo. Perfeito, isso é a fé. É a fé. Né? A gente estava falando aqui um pouquinho agora, né? E a fé, eu costumo falar que ela é inimiga da dúvida. É verdade. Quando você tem dúvida, você não tem fé. Tipo assim, não vou tentar, vai que não dá certo. Não tá combinando, né? É mesmo. Fé e a dúvida. Fala assim, são inimigas, né? É verdade. Eu vou abrir um negócio hoje, mas vai que não dá certo. Não tem, você tem que abrir e falar, já deu certo. Se no meio do caminho não der, lembra dessa frase, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso mesmo. Não era para ser. Hoje eu faço assim, sabe? Tô fechando um contrato, não deu certo, não era para ser. Não vou sair triste. Sabe o que eu faço? Eu agradeço. Né? A gratidão. Quando a gente para de reclamar e começa a agradecer, você vê assim, bênçãos em bênçãos acontecendo na sua vida. É verdade. Não é? Fernando, quais as ferramentas que você usa no seu dia a dia para ter essa sabedoria emocional, para lidar com questões difíceis? Hoje a ferramenta principal que eu acabei de falar é a Bíblia. Hoje qualquer dúvida, de verdade, cara, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou consultar a Bíblia. Eu aprendi isso. Antes eu ia olhar no Google, sabe? Sabe aquela pesquisa que você fala Boa, assim, como ficar milionário, né? Como sair do fracasso, né? Eu confesso que eu já fiz isso muitas vezes, né? Só que depois que eu descobri que eu falei a Bíblia Sagrada, né? E eu falo dela com muito amor hoje, eu descobri que todas as minhas respostas estão ali. E sabe qual que é um grande erro humano, Dani? A gente ora e a gente quer escutar a voz de Deus no nosso ouvido falando o que você tem que fazer. Só que a gente esquece que a palavra de Deus está ali escrita há mais de 2000 anos. Ou seja, o que você quer ouvir em oração, se você olhar na Bíblia e você ler, né? Não aquele joguinho, deixa eu abrir para ver se Deus fala comigo, não. É você ler e deixar o Espírito Santo agir e entender. E aí você fala, cara, era isso. É igual quando eu falei que todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu ver se eu lembro, que tá lá em Apocalipse, né? Apocalipse o pessoal tem medo, né? Nossa, Apocalipse, né? Apocalipse do mundo, Armagedon. Mas o Apocalipse tem uma parte que é no capítulo 3, versículo 19, que fala assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eita. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Então, o primeiro passo que você perguntou é a gente se arrepender. Sabe quando você se torna maduro? Você fala assim, eu torno maduro, me arrependo de tudo que eu fiz, cara. Tem gente que eu falo que é durão, sabe? Que fala assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu falo assim, cara, você tem que amolecer esse coração e se arrepender sim, você fez muita coisa errada já. Arrependa-se. Fala, cara, por que hoje eu penso, sabe, Dani, por que eu fiz tanta coisa errada assim no meu passado? Daí eu falo, porque eu não tinha essa maturidade espiritual, que eu busco não cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque qual que é a verdadeira sabedoria, né? Quando a gente fala de sabedoria emocional? Você sabe hoje o que tem que ser feito. Eu sei o que tem que ser feito de certo. Se eu não faço o que tem que ser feito baseado em tudo que eu já vivi, né, eu costumo falar que eu tô sendo muito burro, né? Fala assim, eu já passei por isso, eu tô repetindo, cara. Sabe? Então, assim, esse é um grande erro. E eu gosto muito de citar esses versículos, porque ele fala muito comigo. Né? E as pessoas falam... Hoje uma vez me perguntaram assim, Fer, mas qual que é um versículo que você indicaria para todo mundo, para se fortalecer? E eu falei esse, né, que é o Romanos 8, versículo 28. Fala assim, lê lá, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, independente do que está passando, independente daquela fase que você parece que não tem mais solução, lembra disso, sabe? Que está cooperando. De alguma maneira, você está sendo fortalecido, né? Gente, nós estamos aqui, Fernando Sultano, empresário, pastor. Ele não falou, mas ele é pastor. Me perguntaram um monte de vezes, você é pastor? Tô brincando. Com uma sabedoria incrível. Eu já falei com ele antes da gente começar o podcast aqui. Eu já converso com ele há algum tempo e eu tive a oportunidade de falar com ele aqui ao vivo. Falar, olha, eu vejo em você sabedoria emocional de verdade. Obrigado. Eu vejo em você uma tranquilidade, uma postura, uma maneira de falar, e mesmo situações que deveriam talvez falar de uma outra maneira, você fala com sabedoria, com maestria emocional. Ou seja, ele consegue resultados melhores da maneira que ele se comporta, da maneira que ele fala. Então eu venho te parabenizar. Obrigado. Pelo seu comportamento, sua postura. Eu estava falando agora há pouco sobre a comunicação, né? A comunicação que vende. E você vende uma boa comunicação. Uma comunicação de sabedoria, de inteligência, maestria emocional. Parabéns, viu? Obrigadão, Dani. É maravilhoso, né? A gente até receber um elogio assim, né? O elogio sincero, ele sempre nos engrandece, né? De forma humilde, que a gente também tem que ter essa parte de entender e receber. Eu recebo isso com muito amor, sabe? O que você falou para mim, porque isso nos fortalece. E tudo isso, né, que a gente passa na vida, a gente tem que entender isso, né? Que vai nos fortalecer, vai nos tornar mais sábio. Né? Eu tenho muito que aprender, a gente vai aprender a vida inteira.
Mas, e traz a sabedoria para todas as áreas da vida, né? Até você falando, veio na minha cabeça uma coisa que eu quero até compartilhar. Esse dia eu estava fazendo um estudo e falava assim sobre sabedoria com os filhos, né? Principalmente para quem tem filho, isso me fez refletir tanto, cara, mas tanto, que a pergunta era assim, viu? Reflita aí um pouquinho. Hoje você cria seus filhos ou você treina seus filhos? Né? Boa. Né? Até eu lembrei, você vê que foge um pouquinho do assunto, mas está dentro da sabedoria, principalmente como pai. E eu falei assim, caraca, que pergunta, hein? E daí eu começo a colocar isso em evidência, eu falei assim, bom, daí hoje eu compartilho isso. Falei, você sabe a importância de você treinar seu filho e você não criar seu filho? Exatamente. Você cria seu filho para o mundo, você treina seu filho para ele criar o mundo dele, sabe? Sabe essa reflexão? Maravilhoso. Então, como a gente tem como pai, como mãe, a gente tem que entender isso. Eu não posso só criar meu filho, alimentar ele, deixar ele crescer. Treinar ele. Tem que treinar. E daí o que eu achei legal compartilhar isso? Porque hoje eu faço isso. Eu tô lá, eu tô treinando, sabe? Eu tenho 2 meninas, né? Mas muitas vezes eu falo, principalmente sobre a inteligência emocional. Às vezes, por uma birrinha ou outra, eu falo assim, viu, deixa o papai te explicar uma coisa. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem? Você ama o papai do céu? Amo. Fala, então isso está cooperando para você crescer. Tenha isso em dúvida. Tenha isso, não tenha dúvida, tenha isso em mente. Porque o mundo aí fora, né? Ele tá aí pra gente lutar, guerrear. Só que o nosso interior é que vai fazer a gente vencer ou não. Então eu falo, daí a hora que eu saio até orgulho. Eu falo, acabei de treinar ela ali, sabe? Então eu gostei, até compartilhei isso porque você falou da sabedoria emocional, e principalmente o poder da comunicação que você estava falando para mim. Eu acho as coisas fundamentais pra gente ter uma vida gloriosa, sabe? Uma vida plena. Fala assim, eu sei me comunicar, eu comunico com sabedoria e eu tenho a inteligência emocional, que eu chamo muito de domínio próprio, né? Diante das minhas adversidades. Né? Porque quando a gente aprende isso, sabe, Dani? Fala assim, cara, diante das adversidades eu sei me controlar. Nossa, o cara domina o mundo. Né? Fala assim, tá caindo o mundo, o cara tá te xingando, sabe? Você tá ali calmo. Sabe? Você pode ter certeza que o cara vai se acalmar também. É verdade. E é isso, Dani. Muito gente, bom, cara. Maravilhoso estar aqui com o Fernando Sultano, um empresário aí que deu a volta por cima, uma habilidade emocional maravilhosa. Então você que tá nos assistindo, nos ouvindo, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Fernando Sultano, vai lá no Instagram dele, fala pra gente aí. Fernando.sultano. É só isso, eu ia falar .com. É Fernando.sultano no Instagram. Fernando.sultano. Vai lá, conhece um pouco do trabalho dele lá. De repente você quer fazer uma mentoria para ele te ajudar profissionalmente na sua empresa. Não perca tempo. Fernando, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, investindo o seu tempo conosco, no nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Primeira visita cara. Aqui, né? Nossa, fiquei encantado, viu? Maravilhoso estúdio, maravilhosa recepção. Né? Então, assim, eu sempre falo de você aí, Dani, para todo mundo que a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? Verdade. O quão grandioso, sabe, de alma, espírito você é, a sua simpatia, sabe? Muito obrigado. Esse acolhimento que você traz pra gente é maravilhoso. E o espaço, né, cara? Fantástico. Eu indico a todos aí que possa conhecer um dia aqui, cara. Parabéns mesmo. Que Deus abençoe muito sua vida. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Amém. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar com você aqui. Gente, conheça um pouco mais de Fernando Sultano. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Um beijo no coração. Até. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.